Julián Álvares quer jogar no Barcelona. O Barcelona quer comprar Julián Álvares. Mas o Atlético de Madrid não tá nem um pouco incomodado com isso. Cara, vamos pro papo reto aqui sobre o que tá acontecendo nessa situação toda lá na Espanha. Já começando desde os princípios, como a gente gosta de falar por aqui. Eu sou o Brownie e você me segue Tem Futebol todos os dias nos nossos canais e agora aqui com vídeos longos também. Manda pra rapaziada, ó, o Brownie tá fazendo outros vídeos ali, além daqueles vídeos curtos e tal. Compartilha esse link com a tua rapaziada e comenta aqui qual deve ser a temática do próximo vídeo. Seguinte, galera, não é novidade pra ninguém que o Barcelona já fez o quê? Umas 3, 4 propostas pra tentar comprar o Julián Álvares do Atlético de Madrid. A situação começa com a transferência de Julián Álvares do Manchester City para o Atlético de Madrid. Consolidado na equipe de Pep Guardiola, mas reserva de Erling Haaland, que é um monstro da posição, Julián Álvares vinha sendo campeão de absolutamente tudo, mas queria mais minutos, protagonismo dentro da sua carreira. Foi por isso que mudou da água pro vinho, do Manchester City de Guardiola para o Atlético de Madrid de Simeone. E sobre essa mudança de padrão, né, de ataque e tudo mais, a gente vai falar aqui daqui a pouco. E Julián Álvares está longe de ter uma passagem ruim com a camisa do Atlético de Madrid. Pelo contrário, ele queria mais protagonismo, mais minutos em busca de melhores números e tá conseguindo. O Atlético de Madrid disputa campeonato espanhol, o Atlético de Madrid vai longe na Champions League, ele aumentou o seu número de gols, número de assistências. A grande questão é o modelo de jogo de Simeone. Claro, que é um modelo que não proporciona o melhor para os seus atacantes. Ele acaba inibindo muito o talento dos seus atletas mais técnicos. Isso não é de hoje. Raras exceções acontecem, como por exemplo o Griezmann, que foi realmente um grande casamento com o Atlético de Madrid fora da curva. Julián Álvares, portanto, quer sair do Atlético de Madrid. E acho que todo o direito dele. Eu, sinceramente, acho que é uma grande roubada você ser treinado pelo Simeone se você é um atacante, se você quer ter mais protagonismo, se você quer jogar numa equipe que busca atacar o tempo todo. Então o Julián Álvares, eu acho que ele teve uma escolha errada ao olhar para o Atlético de Madrid comandado pelo Simeone e olhar e falar, tá aí, é nesse clube que eu quero desenvolver o auge da minha carreira. Aí vem o outro fator. Ninguém obrigou o Julián Álvares a assinar esse contrato. Ninguém obrigou o Julián Álvares a assinar um papel. Ninguém obrigou ele a assinar por não sei quantos anos com o Atlético de Madrid, ganhando inclusive muitíssimo bem, com uma multa de 500 milhões de euros. Absolutamente ninguém o obrigou a isso. E aí entra o Barcelona na parada. Não é de hoje que Barcelona e Atlético de Madrid vêm se pegando nos bastidores. Além dos jogos que vem acontecendo nos últimos anos entre as duas equipes, né, decisões, inclusive na Champions League a gente teve o Julián Álvares marcando gols decisivos para que o Atlético de Madrid eliminasse o Barcelona na Champions. Isso acabou acarretando algumas questões. Notas oficiais para lá, acusações para cá, é uma guerra, uma briga política que acontece entre as três principais equipes do futebol espanhol e entre Atlético de Madrid e Barcelona a coisa ferveu nos últimos meses. E aí, meu amigo, você olha, você tem um ativo como o Julián Álvares, que é um jogador que te entrega em números, te entrega em qualidade. Você vai pegar esse cara, vai fazer uma grana, ok, mas você vai colocar no rival, você vai colocar no concorrente, quer dizer, você tá pegando o seu melhor atacante e colocando no time que vai concorrer com você pelo Campeonato Espanhol, pela Copa do Rei. Você pode cruzar com ele numa fase final de Champions League, que é a grande obsessão do Atlético de Madrid. O Atlético olha e fala, não. E aí fala não do pior jeito possível também, que é soltando nota oficial falando, vamos comprar o Yamal, vamos comprar fulano, vamos pegar o Rafinha. A gente se lembra que o Atlético de Madrid ele fez uma série de deboches na primeira oferta feita pelo Barcelona e disse que não negocia o Julián Álvares com o Barcelona por menos do valor da multa rescisória, que é de 500 milhões de euros, coisa que o Barcelona não vai ter nem dinheiro para pagar. Aí, para você ter ideia, durante a Copa do Mundo, o Real Madrid tentou fazer uma oferta. Hoje, o relacionamento entre Atlético de Madrid e Real Madrid, ele tá melhor em termos institucionais, em termos corporativos, do que com o Barcelona. A gente sabe que o Atlético de Madrid ele tem uma rivalidade muito maior com o Real, mas diplomaticamente, falando de presidência, diretorias, hoje Atlético e Real estão se bicando menos do que Atlético e Barça. Com isso, o Atlético de Madrid até respondeu no comunicado formal, educadamente. Olha só, recebemos uma proposta do Real Madrid, estipulada no valor de 150 milhões de euros. A gente se lembra, né, que esses valores eles foram expostos, né, muito por conta ali do fervor das eleições do Real Madrid. O Florentino Pérez precisava mostrar serviço, tentou contratar o Olise, contratou o Diomandé, o Dumfries, uma porção de jogadores talentosos e dentre esses desejos estava o Julián Álvares. E aí o Atlético de Madrid respondia educadamente, olha só, respeitamos o Real Madrid, recebemos uma proposta, mas educadamente nós recusamos essa oferta. E
vendemos por um valor próximo da multa. Eu acho que o Atlético de Madrid até falou, ó, com o Real Madrid eu topo até negociar um pouquinho, mas não é tanta coisa não. É perto de 500 milhas. E aí, meus amigos, começa uma forçação de barra por parte do jogador, do seu staff e do Barcelona. Entrevistas dizendo que todo mundo quer que o negócio aconteça. O Julián Álvares dizendo numa entrevista na Zona Mista na Copa do Mundo, pô, meu amigo, tá na Copa do Mundo, tá representando a seleção argentina, se concentra na Copa. Ele fala que ele quer realizar o sonho dele, que acabou a era dele no Atlético de Madrid. Isso é desrespeitoso, isso é você lavar roupa suja na rua. Isso não se faz. Isso vai irritando o Atlético de Madrid. É óbvio, gente. Isso vai irritando o clube que detém o passe. Você pensa, eu vou comprar o teu carro. Eu quero comprar o teu carro a um preço bacana pra eu pagar no teu carro. E eu começo a falar pra vizinhança toda. Porra, eu vou comprar o carro daquele otário, hein? Aquele otário, ele tá quebrado. Porra, aí, tá vendo o carro daquele otário ali? Vai ser meu. Aí você começa a olhar pra isso e falar, porra, tá me tirando de otário porque eu vou vender o carro pra você. Eu não vou vender nada, não. Se quiser comprar, compra pelo triplo do preço. É assim, cara. Você faz uma coisa que desagrada o lado que possui aquilo que você quer comprar, isso acaba acarretando problemas pra você. Aí nós tivemos um fator que, sinceramente, aí dá pra gente se colocar um pouquinho no lugar do Julián Álvares, que ele foi tentar marcar uma reunião com a diretoria, com o técnico Simeone, pra entender quais que seriam as possibilidades dele ser negociado, dele jogar pelo Barcelona. E o diretor e o Simeone furaram. Não apareceram. Há quem diga que propositalmente. Isso, ó, marquei e não fui de sacanagem. E isso piorou as coisas. O Julián Álvares ficou muito irritado, parece que não foi treinar, fez cara de mal ali, de nojo, no momento de tirar a foto do Media Kit. A gente viu a imagem, né, do Julián Álvares no momento que ele tava ali no banco de reserva do jogo do Atlético de Madrid. Os jogadores vão lá aplaudir a torcida e ele volta pro vestiário sozinho, sem falar nada, sem fazer nada. E recentemente nós tivemos uma última entrevista do Laporta, presidente do Barcelona, pedindo encarecidamente para que o Atlético de Madrid considere a proposta pelo Julián Álvares. Mais uma feita pelo Barça. Dessa vez na casa dos 150 milhões de euros. E mais uma vez, o Madrid emitiu 2 comunicados oficiais. Um ontem e um agora. Dizendo que não vão negociar com um clube que os prejudica tanto, que tem uma relação tão ruim nos bastidores e que para esse clube é 0% de chance de Julián Álvares ir pro Barcelona. A chance é 0, não diria 0. É 0,1%, porque se o Barcelona pagar a multa, ele vai, que é de 500 milhões de euros. Entretanto, o Barcelona não vai pagar 500 milhões de euros no jogador. E, sinceramente, é isso, irmão. Você pode ter um motivo que for pra não vender. Ah, mas o jogador quer ir. Criou-se essa cultura que se o jogador quer ir, a palavra final é dele. E dane-se, o clube tem que fazer, tem que ser submisso aos desejos do atleta. E não, o clube paga muito bem o Julián Álvares. Ele tem um altíssimo contrato. Ele tem um ótimo salário. Ele progrediu na carreira. O Julián Álvares, no Manchester City, ele tava ali no começo. Fazer desse jeito, acho que só piora as coisas. Não adianta. O Atlético de Madrid não vai vender por um preço normal, pelo preço de mercado, o Julián Álvares para o Barcelona ou para o Real Madrid. E tem todo o direito de fazer isso, mesmo que não tivesse motivo. Mas tem as brigas com o Barcelona, tem o fato de você estar vendendo um jogador para um clube que vai concorrer com você pelos principais campeonatos. Ah, Brownie, mas aí é só comprar outro com o dinheiro que vai chegar. Pois é, aí você compra outro e esse outro não dá certo. Igual, por exemplo, aconteceu com o Neymar. O Neymar foi pro PSG, Barcelona pegou o dinheiro, contratou o Dembélé. Dembélé deu errado. Beleza, você vai ficar com dinheiro, mas e a desvalorização? Que recado você passa pro seu torcedor, que é o seu consumidor? Tudo isso entra, sim, em xeque. E o Atlético de Madrid, na minha visão, por mais que eu seja um cara que, pessoalmente, falando no futebol, eu não sou nada simpático ao Atlético de Madrid. Mas eles não estão errados, eles estão certos. E agora vem um denominador comum que pode ser a boa saída pro Julián Álvares. O Arsenal pode ser sim fantástico. O Julián Álvares voltaria a jogar na Premier League, jogaria num clube que o daria protagonismo, jogaria num clube que atualmente é o campeão inglês e vice-campeão da última Champions League, e sairia por um preço médio, 150 milhões de euros. Talvez se o Arsenal ofertar, o Atlético de Madrid vai lá e vende, negocia. O Julián Álvares pode ter esse sonho de jogar pelo Barcelona, de ser negociado. Pensasse nisso antes de assinar um contrato de ferro com um dos maiores rivais do clube. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo. Um abraço e fui.